Olá, e nessas duas últimas semanas eu decidi rever a 11ª temporada e a 10ª temporada porque eu estava com vontade de saber se elas mantinham a qualidade como eu imaginava que elas eram na época que eu assisti. Principalmente a 11ª temporada. Eu gostei muito na época, mas eu queria ter aproveitado mais e essa vez eu decidi me concentrar bem e assistir a 11ª temporada em forma de maratona, porque eu acho que às vezes a gente aproveita bem isso também e vê quais que são os defeitos ou quais que são as qualidades que elas mantiveram, né? E uma coisa que eu notei é que, por exemplo, a 11ª temporada, algo que eu gostei muito foi essa mudança do formato, que não é aquela coisa tão estruturadinha. Início de episódio tem aquela abertura que eles chamam de cold open, né? Que é, eles mostram o perigo do episódio antes da abertura, toca a abertura e a gente vai e vê o pessoal viajando até chegar no perigo do episódio. É uma estrutura que várias séries têm e que eu já estava querendo ver uma mudança em Doctor Who faz tempo, assim, eu não queria mais que essa estrutura continuasse, porque é uma coisa que depois de um tempo, 10 temporadas, você acaba você sabe o que vai acontecer, então a estrutura fica muito mecânica. Uma coisa que a 9ª temporada fez, que foi legal, é que eles modificaram um pouco disso também e transformaram os episódios em algo mais grandioso, umas histórias maiores, e por isso que a 9ª temporada, para mim, ainda é uma das melhores. E aqui a 11ª temporada, ela pega um pouco que elimina isso, né? Tem ainda em alguns episódios uma coisa dessa estrutura de episódio. Por exemplo, o Kerblam é um dos mais Doctor Who que você pega e lembra que era Doctor Who anterior, né? Tem o Arachnids in the UK também, que tem essa estrutura assim, mas os outros brincam mais com a ideia da narrativa de uma forma diferente, que eu gostei muito. E isso eu fui notando muito na 10ª temporada, como os episódios eram estruturadinhos assim, né? Como eles se repetiam, sempre a mesma estrutura, era sempre a mesma coisa. E eu notei isso e percebi como isso foi se desgastando enquanto eu assistia a temporada. Não achei ruim, eu adoro a 10ª temporada, mas mesmo assim eu notei esse tipo de coisa, e talvez foi a principal mudança positiva na série até agora. Outras coisas que eu também notei, e que aí é uma coisa que faltou um pouco na 11ª temporada, foi um pouco do apelo emocional da série. Mesmo na primeira temporada, depois em todas as outras, a gente tinha uma coisa bem que apelava para o emocional, assim, personagens que traziam uma carga emocional muito forte, tipo o Doutor sempre teve essa carga emocional grande por causa da Guerra do Tempo, ou aí o 12º Doutor com essa coisa dele tá morrendo, e daí chega naquele episódio The Doctor Falls e ele já tá numa situação complicada. Tem a Bill, que ela se transforma em Cyberman, e aí tem toda essa emoção por trás, e aí a gente vê no The Doctor Falls ela lutando contra isso e a gente vê por esses olhos da Bill como Cyberman e como isso é pesado, né, na série. E isso para mim faltou um pouco na 11ª temporada. Teve essa parte emocional do Graham e do Ryan com a avó, com a Grace, mas foi fechadinho ali e pra mim não teve tanto poder assim, essa parte emocional. Foi legal, eu achei bem interessante esse desenvolvimento deles, mas, por exemplo, a Yaz não teve tanto desenvolvimento nessa questão. E a Doutora, muito pouco também. Isso que eu achei estranho revendo, porque a Doutora teve mais essa coisa da esperança, da alegria. Eles decidiram fazer assim, mas a gente não teve um background, né, para poder ver mesmo o que essa doutora quer, quais que são as dificuldades dela e como ela chega no objetivo dela. A gente não teve muito isso. Eu espero que isso tenha nas próximas. Então isso que eu notei bastante, faltou um pouco mais de uma emoção na temporada, principalmente chegando lá pelo final da temporada, que teve uma linha narrativa com o Tim Shaw lá, mas mesmo assim isso não foi pesado o suficiente para os personagens para a gente ter alguma emoção lá no final. Claro que a gente pode também
Teve o episódio da Rosa Parks, que foi muito emocionante, muito pesado também de assistir. O Demons of the Punjab teve essa força de episódio, mas foi mais como um Vincent and the Doctor, por exemplo, que a gente vê pela história, pela situação do personagem, que é um personagem histórico, e não muito dos nossos personagens da série. O que eu tô falando aqui, que como parte de crítica que eu acho que faltou na 11ª temporada, mas teve na 10ª, são os Companions e a Doutora ter esse apelo emocional mais forte, assim, durante os episódios. Um desenvolvimento maior nesse caso. Eu entendo que a 11ª temporada foi uma ideia de trazer novas pessoas para a série e assistir aventuras separadas umas das outras, e se eles conectassem tudo, uma pessoa nova que está chegando não poderia assistir, sei lá, o 4º, 5º episódio sem voltar para entender os outros. Entendo isso, mas eu espero que tenha algo no futuro que eles comecem a amarrar algumas coisas e evoluir esses personagens, como por exemplo o 12º Doutor evoluiu desde a 8ª temporada até a 10ª, que a gente viu como a evolução dele foi grandiosa e muito interessante. E outra coisa que, comparando as temporadas, uma coisa que eu vi bastante em ambas foi que elas tiveram mais um cuidado de tratar de assuntos importantes, por exemplo, como a Bill, e aí nesse episódio da Rosa Parks e do Demons of the Punjab, e vários outros episódios da 11ª temporada, e também teve o episódio Thin Ice, que aí eles tratam também dessas coisas da Bill indo para uma época complicada da sociedade, e aí ela teve que lidar com essas coisas. E aí na 11ª temporada a gente vê isso também no episódio da Rosa Parks, mas aí na 11ª temporada eu já acho que eles lidaram melhor com isso, porque eles trataram de forma mais séria e não uma forma metafórica, assim, ou uma forma mais tentando passar panos. Eles na 11ª temporada eles realmente jogaram na cara os assuntos importantes e lidaram com eles de uma forma séria. E na 10ª temporada é aquela coisa meio Steven Moffat, né, que a gente tem o assunto por trás, um assunto que ele debate, mas ao mesmo tempo ele ainda lida com esses assuntos de forma cômica em alguns momentos. Tipo em Twice Upon a Time, quando o primeiro doutor fica falando aquelas coisinhas besta para Bill e para mostrar que ele é de um tempo antigo, e aí o 12º doutor fica falando que ele não pode falar esse tipo de coisa. Tem o comentário ali sobre como é errado falar esse tipo de coisa, mas é tudo de uma forma cômica, de uma forma que quem quer interpretar como piadinha pode interpretar apenas como piadinha. Já na 11ª temporada é muito mais focado em passar a mensagem mesmo. Isso eu achei bem legal. No geral, resumindo a comparação dessas duas temporadas, eu gostei muito de assistir as duas. Assim, eu achei bem legal essa experiência de assistir ao contrário, primeiro a 11ª temporada e depois indo para a 10ª, assistindo desde o primeiro até a regeneração. Mas eu ainda, se eu tiver que dizer qual eu me diverti mais assistindo, qual eu gostei mais, eu ainda acho a 10ª temporada melhor, porque ela teve esses problemas que eu falei, mas ao mesmo tempo ela ainda me divertiu muito. E a 11ª temporada, ela é divertida, tem episódios muito legais e muito bons, mas ela peca em algumas coisas que acaba perdendo às vezes me parece que falta ritmo em alguns momentos. Mas são temporadas muito diferentes, e aí a comparação fica um pouco difícil também, porque é uma mudança na série muito grande, né? Então, e a evolução dos personagens ali na 10ª temporada, a gente estava no fim de uma história, e na 11ª o início de uma história. Tipo, comparar o fim da temporada do Tennant com a 8ª temporada, sendo que são temporadas muito diferentes. Mas mesmo assim, eu aproveitei muito as duas. Eu apenas queria fazer essa comparação, já que eu assisti, e eu queria trazer essa comparação de como foi da 10ª temporada depois de 2 anos e da 11ª depois de alguns meses, para saber mesmo quais foram as mudanças e como isso se manteve na minha cabeça e como evoluiu essa qualidade dos episódios
e a diferença entre eles. Mas é isso. Diga aí nos comentários o que você acha das 2 temporadas, se você pensa em rever, se já reviu alguma delas, e quais pontos em ambas você acha que uma pecou e a outra deixou a desejar. É isso, e vai lá no Transalorcast, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, que você pode ouvir um novo Transalorcast em que a gente indica algumas coisas para passar esse ano sem Doctor Who. Tá bem legal o podcast, a gente voltou depois de uns meses sem fazer, então vai lá e ouça o Transalorcast, tá aí na descrição, você pode ouvir tranquilinho. Muito obrigado por assistir novamente e até mais. Um comentário importante sobre esse negócio de ter um episódio isolado nessa temporada é que a gente passou muitos anos, o Moffat como showrunner, e a gente tinha mais ou menos uma ideia de como ele estruturava as temporadas dele. Quer dizer, a gente entendia até onde ia a maluquice dele e tal, então a gente sabia como ele gostava de jogar as coisas pra amarrar depois e tudo mais. Mas o Chris Chibnall, apesar da gente já ser familiarizado com o trabalho dele em outras séries, em outras produções, ele ainda é novo em Doctor Who, ele fez uma temporada, então fico com aquela curiosidade sobre quanto ao que ele quer fazer com esse especial, se vai ser uma história isolada, se ele vai jogar informações que vão esclarecer coisas que podem ter ficado em aberto na outra, se ele vai colocar coisas pra já deixar pra ir abrindo caminho pra temporada seguinte, se ele não vai fazer nada disso, ou se ele vai fazer alguma coisa assim, a gente só vai perceber depois quando ele fechar alguma trama. Então a gente fica aí com essa dúvida. Quer dizer, eu fico. Eu já não sei. Vocês ficam? Ou vocês têm certeza? Vocês já falaram com ele? Vocês perguntaram pra ele e ele respondeu? Mandei um e-mail pro Tibno. A gente tem outra conversa aqui no Discord com ele. Opa, peraí. Ele acabou de entrar na sala aqui, gente. Gente, com vocês, Chris Chibnall, por favor, Mentira. Já pensou? Hi, guys. Convidado especial. Imitando o Tibnall, enfim. Fazer tipo dublagem de documentário.